Sou o Dr. César Aquino, médico formado pela USP, especialista em Medicina Física e Reabilitação e em Performance. Eu venho de um lugar entre a ciência dura e a vida real. O lugar onde o corpo fala antes do exame, onde o comportamento grita antes do diagnóstico. Há mais de 20 anos eu observo como as pessoas adoecem tentando ser mais saudáveis. E o tema de hoje é talvez o melhor retrato disso. A promessa moderna de emagrecer sem esforço e o preço biológico, psicológico e social que está sendo cobrado. Esse vídeo não é contra o uso de agonistas do GLP-1, não é sobre demonizar uma ferramenta, é sobre consciência. Porque a falta de consciência custa caro, custa músculo, custa vitalidade e às vezes até a identidade. Vivemos na era da pressa, a era em que o corpo virou projeto e a química virou o atalho. As mesmas redes que vendem autoestima vendem o remédio que a promete. E é curioso, nunca se falou tanto em saúde, mas nunca tivemos tão dependentes de atalhos para sobreviver à própria ansiedade. Os análogos do GLP-1, nome técnico que soa distante, mas hoje é sinônimo de perder peso, poder. É o remédio que promete resolver o que a disciplina não conseguiu algumas vezes, o que o tempo não perdoou, o que a cultura cobra e o espelho amplifica. Só que todo atalho cobra o pedágio e o corpo, diferente do marketing, não aceita parcelamento. Para entender o impacto dessa droga, primeiro a gente precisa entender a fome. Existem dois tipos de fome: a fome homeostática, aquela que mantém você vivo, e a fome hedônica, a que faz você buscar prazer, recompensa e vínculo. Os análogos do GLP-1 agem nos dois lugares, eles reduzem a fome física e silencia a fome hedônica. O hormônio atua no intestino, mas quem sente é o cérebro. Ele conversa com o núcleo arqueado do hipotálamo, reduz a liberação de NPY e AGRP, aumenta POMC e CART, nomes técnicos que traduzindo significam menos apetite, mais saciedade. Em tese parece perfeito, você come menos, emagrece, regula a glicemia. Mas tem um detalhe: ao calar a fome, você também cala a curiosidade biológica do corpo. A fome, ela não é um defeito, ela é um sinal. Ela que mantém o corpo buscando energia, prazer e interação social. Quando você a elimina artificialmente, você ganha controle, mas você perde referência. Os análogos do GLP-1 e o GIP agem em áreas do cérebro ligadas à dopamina, o mesmo circuito que te faz sentir prazer ao comer, se exercitar ou se apaixonar. E é por isso que muita gente em uso prolongado relata algo estranho. O corpo fica magro, mas a vida perde sabor. A dopamina ela despenca, o prazer desaparece e vem uma sensação silenciosa de apatia. Um estudo publicado no JAMA Psychiatry em 2024 mostrou que os usuários de análogos de GLP-1 apresentam um aumento de 1,8 vezes na incidência de sintomas depressivos leves após 6 meses de uso contínuo. Outro trabalho do Diabetes Care de 2023 revelou que 28% dos pacientes relataram perda do prazer alimentar e social. Não é só um efeito colateral, isso é o preço de desligar o sistema de recompensa que te faz querer, de certo modo, sobreviver. E se a gente pensar no aspecto social, quantas memórias você tem que envolvem comida? Almoço em família, aniversário, jantar com os amigos. O alimento sempre foi um auto de vínculo, não apenas de nutrição. Quando o prazer de comer desaparece,
a sociabilidade também se retrai. O corpo emagrece, mas a pessoa se isola. O sistema GLP-1 ele foi desenhado pela natureza para sinalizar saciedade temporária, não uma supressão crônica. O uso prolongado desses análogos mantém o centro da saciedade ativado 24 horas por dia. É como se o cérebro acreditasse que você acabou de comer, mesmo quando está em jejum. E isso leva a uma queda na liberação de grelina e leptina, desorganiza o ciclo natural da fome em saciedade e, paradoxalmente, reduz a flexibilidade metabólica, que é a capacidade do corpo de alternar entre queimar gordura e glicose. Segundo um artigo publicado no Cell Metabolism em 2024, o uso de análogos de GLP-1 por mais de 16 semanas diminuiu em 23% a variabilidade do gasto energético de repouso. Traduzindo, o corpo perde a capacidade de se adaptar. Essa é a base do colapso metabólico. Um corpo que já não sabe responder, que parou de oscilar, e a vida é feita de oscilações e adaptações. Muita gente me diz: doutor, eu nunca me senti tão bem por não ter fome. E eu entendo, porque quem viveu lutando com a compulsão, comer menos, parece libertador. Mas a liberdade não é a ausência de desejo. A liberdade de verdade é ter o desejo e saber o que fazer com ele. Quando você elimina o desejo à força, o sintoma ele muda de lugar. Vira compulsão emocional, ansiedade, irritação, desloca o prazer para outras áreas. Álcool, compra, sexo, controle. A neurociência chama isso de transferência de recompensa. O cérebro busca outro estímulo para equilibrar a dopamina que o alimento deixou de liberar. Isso explica porque tantos pacientes relatam uma sensação de vazio, mesmo com estando no peso ideal. E esse é um paradoxo da nossa era. Queremos controlar o corpo para calar a mente, mas o corpo e a mente são a mesma coisa. A medicina precisa parar de olhar para o corpo como uma máquina e a mente como um ruído. O que os análogos de GLP-1 revelam é uma sociedade cansada de sentir e tentando silenciar o próprio instinto. Nós terceirizamos a responsabilidade emocional do hormônio da saciedade. Se o que eu estou dizendo faz sentido para você, se você quer entender o corpo além da estética, se inscreve aqui no canal. Esse tipo de conteúdo que incomoda, mas liberta. Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar o que realmente acontece com o metabolismo, com a massa muscular e com a mente de quem vive nesse ciclo. A saúde não é o quanto você come, é o quanto o seu corpo ainda tem capacidade de sentir. No próximo trecho, eu vou te mostrar o que acontece dentro do corpo quando o metabolismo entra em modo de sobrevivência, como o músculo se comporta, como os hormônios despencam e por que o emagrecimento rápido é, na verdade, um ensaio de envelhecimento precoce. A partir daqui, eu quero que você imagine o corpo como uma orquestra. Cada instrumento representa um sistema. O músculo toca toda a base, o fígado marca o ritmo e o cérebro conduz o tempo. O que o uso prolongado dos análogos do GLP-1 faz é reduzir o volume de todos esses instrumentos para caber no silêncio da saciedade. O problema é que a orquestra nenhuma sobrevive em silêncio. Toda vez que o corpo percebe uma restrição calórica severa, ele entra em modo de defesa. E a ciência chama isso de termogênese adaptativa. É o mesmo mecanismo que impediu nossos ancestrais de morrerem de fome nas secas. O corpo aprende a gastar menos para sobreviver mais. O estudo publicado na Obesity Reviews de 2023 mostrou que mesmo após o peso ter sido recuperado, o metabolismo pode continuar até 15% mais lento por meses. Isso significa que o corpo continua achando que está em perigo,
mesmo quando o perigo já acabou. Nos ultrassonagos de GLP-1, esse mecanismo é ainda mais intenso porque a fome some, e sem fome não há sinal de segurança. O hipotálamo entende que o silêncio alimentar é uma ameaça permanente. Resultado disso, o corpo trava. E a maior vítima desse processo é o músculo. O músculo não é estética, o músculo é um órgão endócrino. Ele produz miocinas, modula insulina, regula a inflamação, participa do sistema imunológico. No STEP 1 Trial, publicado no New England Journal of Medicine em 2021, 40% da perda do peso com a semaglutida veio da massa magra. No SURPASS do New England de 2022, a tirzepatida, o percentual variou de 38% a 60%. E uma revisão do Lancet da Diabetes Endocrinology de 2024 mostrou que em mulheres e idosos essa proporção chega a 70%. Traduzindo, a balança celebra, mas o corpo envelhece. A cada década de vida adulta, ela vem acompanhada de uma perda natural de massa muscular em torno de 8 a 10%. Mas quando essa perda é acelerada quimicamente, o corpo envelhece em meses, o que levaria a anos. O estudo publicado na American Heart em 2025 observou uma redução média de 5,2 kg de massa magra em 12 meses com o uso de análogos de GLP-1 em adultos sem treinamento resistido. O grupo que fez treinamento resistido e suplementou a proteína reduziu essa perda para 1,8 kg. E é aí que entra o ponto que quase ninguém fala. O medicamento não é o problema. O problema é o corpo sem suporte. Quando a energia falta, o corpo desliga tudo que não é essencial. Libido, humor, sono, imunidade. O eixo tiroidiano desacelera. O T3 cai, a testosterona despenca e o GH some. É um colapso anabólico silencioso. Em um estudo do Endocrinology Reviews de 2024, 82% dos pacientes em restrição calórica prolongada apresentaram queda significativa de T3 e GF1 após 8 semanas. No grupo GLP-1, a redução foi ainda maior. O corpo entende que se não há energia, não há reprodução, não há crescimento e não há prazer. E aqui veio o ponto mais importante. Emagrecer rápido é uma forma de envelhecer rápido. É uma simulação bioquímica da velhice. Primeiro vem a euforia, menos fome, balança descendo, roupas folgadas. Depois vem a fadiga, sono leve, queda de desempenho, desânimo. Por fim, o corpo cobra, flacidez, perda de força, resfriados recorrentes, libido zerada. Esse é o custo biológico da pressa. O músculo é a casa das mitocôndrias. Quando você perde músculo, perde a usina energética. Menos mitocôndrias significa menos ATP. Menos ATP, menos vitalidade, mais fadiga. O artigo do Cell Metabolism de 2024 demonstrou uma redução em 30% na síntese proteica mitocondrial em pacientes com análogos do GLP-1 por 16 semanas. Outro, do Nature Metabolism de 2025, mostrou que agonistas triplos como o recaptide ativam genes de degradação proteica, como o MUARF1 e o atrogênio. E em bom português, quanto mais rápido você emagrece, mais rápido o corpo aprende a se autodestruir. Há um momento, para muitos, em que o corpo deixa de ser um aliado e ele passa a ser um obstáculo. É o ponto em que o paciente diz: eu não sinto mais fome, mas também não sinto mais prazer. Esse é o corpo que esqueceu de si. O problema não é o remédio, de novo, não é o remédio. É o que a gente está ensinando o corpo a fazer, a silenciar o intestino, a negar o apetite e desconfiar do prazer. E quando o corpo deixa de confiar em si mesmo, nenhuma dieta, nenhum treino, nenhum remédio funcionam por muito tempo. O colapso metabólico é também social. É a pressa coletiva transformada em farmacologia. Vivemos em tempos em que a fome virou um defeito e o apetite sinal de fraqueza moral. Mas é o apetite que nos move. O problema não é comer, é não saber por que se come e o que se come.
Essas drogas oferecem um silêncio que muitas das vezes a gente confunde com paz. Mas paz não é a ausência de ruído, é saber o que fazer com ele. Se até aqui fez sentido para você, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. O que a gente está discutindo aqui não é sobre estética, é sobre consciência biológica. No próximo trecho, eu vou te mostrar como essa busca por performance cria a mesma lógica que destrói a saúde. Como a pressa para melhorar vira gatilho do colapso. Vamos então falar sobre o culto à força, a tirania do treino perfeito e como o corpo está pagando a conta de uma sociedade que transformou saúde em produtividade. Chega um momento em que a pressa deixa de ser escolha e vira identidade. A gente não treina para viver mais e melhor, a gente vive para treinar melhor. E quando o corpo passa a se comportar como uma empresa, cada célula vira uma funcionária e cada caloria uma KPL. O uso dos análises de GLP-1 explodiu porque encaixa perfeitamente na lógica da performance. Menos comida, menos tempo, menos corpo. É a pílula da eficiência, é o equivalente metabólico do café corporativo. Só que existe um limite entre otimizar o corpo e instrumentalizar o corpo. Nos últimos 5 anos, o Google Trends mostrou um aumento de mais de 600% na busca por emagrecimento rápido. E Ozempic, resultados no mesmo período, o termo distúrbio alimentar cresceu 480%. É o espelho social perfeito. Quanto mais tentamos controlar o corpo, mais ele reage. Performance é pico, vitalidade é continuidade. Performance é o sprint, vitalidade é o fôlego. É o que te mantém no jogo. E o que a cultura da performance não entende é que a biologia trabalha em picos e pulsos, não em contínuo estado máximo. O estudo na Endocrine Review de 2024 mostrou que os protocolos de treino e a dieta de alto estresse reduzem a liberação do GH pulsátil em até 42%. O corpo para de fazer as pausas, e quando o corpo não tem pausa, ele se confunde, ele acha que o desempenho é a ameaça. Nos laboratórios, os análises de GLP-1 foram pensados para reduzir a compulsão alimentar, mas no dia a dia ele é usado para outra coisa, para manter a sensação de controle sobre o corpo. E é o mesmo circuito dopaminérgico da produtividade: checar a mensagem, fechar o treino, zerar a meta. Dopamina demais, prazer de menos. Pesquisadores do Journal of Psychiatry em 2024 mostraram que em usuários de análises do GLP-1 por mais de 6 meses, o volume do núcleo accumbens, a área associada à recompensa do cérebro, caiu em média 4%. Menos volume, menos impulso, menos motivação. A pessoa sente menos fome, mas também sente menos vontade, e sem vontade, a vida perde sabor. Quando a medicina começa a tratar o corpo como ativo econômico, ela esquece que o corpo não é uma linha de produção. Cada sistema precisa de oscilação. Sono, fome, prazer, descanso, tudo é ritmo. Um artigo publicado na Nature Reviews Metabolism em 2025 chamou isso de homeostase dinâmica. Saúde é a capacidade de oscilar e se adaptar. O problema do uso indiscriminado dessas drogas é que ela cria um corpo constante demais. E o corpo constante é um corpo morto, na verdade. Quando o corpo entra nesse estado de constância forçada, a primeira coisa que colapsa são os hormônios anabólicos. No Endocrine Review de 2024, mostrou uma queda de 18% no T3 livre e 25% na testosterona total após 12 semanas do uso isolado de análises de GLP-1. O Clinical Endocrinology de 2025 fez uma correlação direta entre a supressão do GF1 e a redução da força muscular. E o mais irônico, o paciente que queria melhorar a performance acaba com o eixo hormonal de um idoso. Testosterona baixa, GH inibido, metabolismo travado. É como tentar correr com o freio de mão puxado. As redes sociais transformaram o emagrecimento em um espetáculo. O antes e depois virou moda de autoridade. Só que o corpo que emagrece rápido demais
não é um corpo de capa de revista, é um corpo de UTI metabólica. No estudo publicado no Lancet Diabetes Endocrinology de 2024, pacientes que perderam mais do que 15% do peso em menos de 20 semanas tiveram aumento em 34% de marcadores inflamatórios como PCR ultrassensível e interleucina 6. E é o paradoxo, magro por fora, inflamado por dentro. E o mais perverso é que socialmente esse corpo ainda é elogiado. O controle é uma das maiores fantasias humanas. Os análogos de GLP-1 são a pílula do controle absoluto. Você não sente fome, não sente impulso, não sente culpa, mas também não sente prazer, nem alegria e nem libido. A ausência de sintomas não é saúde, é anestesia. E quando a sociedade inteira começa a confundir anestesia com autocontrole, é um sinal de que o problema não é mais apenas biológico, ele passa a ser existencial. Alguns pacientes dizem: doutor, depois dos análogos de GLP-1, meu corpo finalmente obedece. E eu respondo: obedecer não é o mesmo que estar bem. O corpo ele não precisa necessariamente obedecer, ele precisa colaborar, trabalhar em conjunto. A medicina do futuro vai precisar devolver ao corpo a capacidade de dialogar. E o diálogo às vezes é incômodo, é fome, é desejo, é pausa. Só essa reflexão te provoca. Deixe um comentário aqui e se inscreve no canal. Eu quero que esse espaço seja para pensar o corpo de forma completa, biológica, psicológica e social. No próximo bloco a gente vai entrar no cérebro e entender o que realmente acontece quando o prazer some, o circuito da dopamina, a fome hedônica e o impacto emocional de viver em um modo farmacológico. Porque o corpo magro demais muitas vezes vem acompanhado de uma mente exausta. Até que falamos do corpo, músculo, hormônio, metabolismo, agora é hora de falar daquilo que comanda tudo isso, o regente, o cérebro. Porque ninguém usa os análogos do GLP-1 só para emagrecer, usa para se gerenciar algo muito mais profundo, o conflito entre desejo e culpa. Toda vez que você sente fome, não é só o estômago que fala. O primeiro sinal que nasce é o hipotálamo, mas quem decide comer é o sistema límbico, que é o circuito do prazer. Dopamina é o mensageiro da antecipação. Serotonina é o mensageiro da satisfação. E a endorfina é o mensageiro do alívio. Quando você come, você não está apenas nutrindo o corpo, você está lembrando o cérebro que a vida ainda tem sabor. Pesquisadores que publicaram o JAMA Psychiatry de 2024 analisaram ressonâncias cerebrais de 200 usuários de análogos de GLP-1 e observaram a redução significativa na ativação do núcleo accumbens, a área associada à motivação e ao prazer. Em termos simples, o remédio não só tira a fome, ele amortece o querer. E por isso que muitos pacientes descrevem um estado como tranquilidade sem emoção. Não é calmaria, é desligamento. A fome homeostática é a do corpo, quando falta energia. A fome hedônica é a da alma, quando falta sentido. Os análogos do GLP-1, eles atuam nas duas. Ele desliga a homeostática pelo intestino e silencia a hedônica pelo cérebro. É a química do controle. Mas o prazer alimentar nunca foi um erro projetado. Ele é um dos mecanismos mais antigos de regulação do comportamento humano. A evolução não inventou o sabor para te sabotar, ela inventou para te manter vivo. No início, a ausência de fome parece libertadora. A pessoa diz: doutor, eu nunca tive tanto autocontrole. Mas com o tempo, o que ela chama de controle vira apatia. E o que vem do vazio, ninguém esperava. No Diabetes Care de 2023, 28% dos usuários relataram redução do prazer alimentar e social. No Frontiers in Psychology de 2024, usuários crônicos de agonistas do GLP-1 tinham um aumento de isolamento social e sintomas de alergia.
O prazer é o GPS da vida. Quando ele some, você ainda sabe para onde quer ir, mas perde a vontade de sair do lugar. A fome é a emoção mais primária do ser humano. Ela ensina a lidar com frustração, paciência e recompensa. Quando você elimina a fome, elimina também a pedagogia da espera. É por isso que muitos usuários relatam irritabilidade, falta de entusiasmo, queda de libido. O cérebro ele não está doente, ele está entediado. Uma pesquisa da University College of London de 2025 mostrou que a redução crônica de dopamina em usuários de análogos de GLP-1 causava diminuição da libido em 41% dos homens e 38% das mulheres após 8 meses de uso. A maior parte das pessoas que busca essas drogas não quer só perder peso, quer perder culpa, quer se livrar da sensação de fracasso toda vez que sente prazer. Mas não existe prazer sem vulnerabilidade. O que essas drogas fazem é retirar a vulnerabilidade e, junto com ela, a vitalidade. Quando você vira um corpo extremamente eficiente, mas desabitado. O impacto não é só individual, estamos vendo um movimento cultural em que comer em público volta a ser motivo de vergonha. Fulano ainda come, como se o ato de comer e se alimentar fosse um fracasso moral. Entre 2022 a 2025, a busca por Ozempic Face aumentou em 272%. É uma síndrome do rosto esvaziado, um novo sinal de status. O corpo se torna um cartão de visitas da autonegação. Quanto menos você precisa, mais valor social você ganha. É a economia do jejum. Quando a gente olha para esse fenômeno de forma ampla, vê 3 níveis de ação. O biológico, que são os hormônios, os neurotransmissores descompensados. O psicológico, que vem da culpa, controle e anedonia. E o social, que é a pressão por desempenho e validação visual. E é nesse terceiro nível que o problema vira epidemia. Porque ninguém quer ser magro, a pessoa quer pertencer na realidade. Os análogos do GLP-1 é a nova contraceia de pertencimento. Quem usa pertence ao grupo, dos que conseguiram. Isso é uma violência sutil, porque exclui todo mundo que ainda come, ainda sente e ainda vive. Silenciar a fome é silenciar a vontade. Silenciar a vontade é silenciar a vida. E é aí que a gente precisa decidir. A gente quer ser eficiente ou quer estar vivo? Se esse vídeo está te fazendo pensar, compartilha com alguém que está vivendo essa pressa de emagrecer. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, menos pessoas precisam adoecer em silêncio. No próximo bloco, a gente vai entrar no futuro. A era dos análogos triplos, da genética individualizada e dos limites éticos entre mexer com a natureza do corpo. Vamos falar então Recatutite, a era do corpo químico, a promessa de preservar músculo enquanto emagrece e o preço de brincar com o limite entre a cura e a modificação humana. Até aqui falamos sobre o que já está nas farmácias. Agora eu quero te levar para o futuro que já começou, a era do corpo químico. Um futuro que é um corpo que não é mais treinado, ele é programado. E o símbolo disso é a recatutide. A recatutide é o que os laboratórios chamam de agonista triplo. Ele atua em 3 receptores, o GLP-1, o GIP e o glucagon. O GLP-1 e o GIP vocês já conhecem, controla o apetite e a glicemia. Mas o glucagon que é a peça nova. Ele estimula a lipólise, ou seja, ele libera gordura para ser usada como energia. Nos estudos de fase 2 publicados na Nature Medicine em 2025, a recatutide reduziu em média 24% do peso corporal em 48 semanas, o maior índice já registrado. O curioso é que a proporção de perda de massa muscular caiu para 28% versus 45% com a semaglutida. Isso alimentou a narrativa de que a nova geração preserva músculo, mas esse é o tipo de frase que precisa ser lida com microscópio.
O glucagon realmente ativa enzimas que quebram gordura, o HSL e o ATGL, mas ele também aumenta a oxidação de aminoácidos. Isso significa que, se a pessoa não comer proteína suficiente, a via catabólica ela continua, só muda de combustível. Pesquisas do Nature Metabolism de 2025 mostram um aumento de 22% na expressão de genes catabólicos musculares, como MURF1 e atrogênio, em modelos animais sobre agonistas triplos, quando o aporte proteico era insuficiente, ou seja, o remédio poupa músculo no papel desde que o corpo tenha o que queimar no lugar. A promessa é sedutora: emagrecer, manter massa magra, controlar a glicose, melhorar o perfil lipídico, mas toda promessa farmacológica vem com uma sombra. O uso prolongado de análogos triplos pode elevar enzimas hepáticas em até 30%, alterar o metabolismo de aminoácidos e, em alguns casos, causar hipoglicemia em indivíduos sem diabetes. Em estudos de segurança publicados no Lancet Metabolism em 2025, foi relatado um aumento de náuseas persistentes em 38% dos pacientes, perda da libido em 27% e os sintomas de fadiga crônica em 21%. Não é efeito colateral, é o preço da modulação permanente de um sistema que não foi feito para ficar ligado o tempo inteiro. O que a retroatividade representa na prática é o nascimento do corpo programável. A ideia é que o metabolismo pode ser escrito como um software. Mexe no receptor, muda o código, altera a resposta. Só que diferente de um software, a gente sente, e cada nova molécula lançada, a linha entre tratamento e melhoria de performance fica cada vez mais borrada e tênue. A medicina entrou na era do upgrade biológico e ainda não aprendeu a lidar com o custo humano dessa engenharia. Quando o medicamento começa a ser usado por pessoas saudáveis para fins estéticos, ele deixa de ser terapêutico e passa a ser cultural. É o mesmo fenômeno que aconteceu com os anabolizantes nos anos 90 e com os nootrópicos na década passada. A diferença é que agora a intervenção é mais profunda. Ela muda o eixo neuroendócrino e a relação com a fome, com o prazer e com o tempo. Porque quem não sente fome também não sente urgência, e isso altera a forma como a gente vive. Quando você tira o alimento da equação, você mexe na cultura. O comer sempre foi ritual e envolve pertencimento, vínculo e prazer. A química está matando o rito. Um paciente me disse: doutor, finalmente eu consigo ficar num jantar sem comer nada e me sentir superior. O problema é essa sensação de superioridade, que é o sintoma de uma sociedade que transformou a restrição em virtude. A fome virou sinal de fracasso. A ausência de fome, troféu moral. Os estudos da próxima geração já testam agonistas quádruplos, moléculas híbridas, com ação em GLP-1, GIP, glucagon e amilina. O objetivo declarado é emagrecimento acima dos 30% com preservação de massa magra total. O objetivo real é controle total do corpo. A Harvard Health Review de 2025 estima que até 2030, 25% dos adultos em países desenvolvidos terão algum agonista de incretina, seja terapêutico ou estético. Estamos criando uma geração da saciedade permanente, uma humanidade que desaprendeu a desejar. Piaget define a sensibilidade à insulina. Portadores da variante ALA têm maior resistência à perda de gordura e tendência a reganho de peso. O gene FTO está ligado à regulação do apetite. Indivíduos AA apresentam maior resposta dopaminérgica à comida e até 2,3 vezes mais risco de obesidade se o ambiente alimentar for desorganizado. O gene UCP1 e o UCP3 eles controlam a termogênese mitocondrial,
variantes menos ativas reduzem o gasto energético basal. O gene COL1A1 e COL5A1 eles estruturam o colágeno, mutações aumentam a fragilidade tendínea e o risco de lesão durante emagrecimentos rápidos. NMP3 ele modula a remodelagem tecidual, variantes deletérias atrasam a regeneração pós-catabólica. Quando uma pessoa tem FPO positivo e usa análogo de GLP-1, o cérebro responde de forma diferente. Ela sente menos prazer, mas o rebate emocional é mais forte. Quando alguém com PIPA-G alterado restringe calorias demais, o corpo entra no modo de economia mais rápido. É o mesmo remédio, mas dois destinos. O que define se esses genes expressam ou não é o estilo de vida. Sono, treino, alimentação, estresse, vínculo social, tudo isso liga ou desliga os genes. O Harvard Epigenomic Project 2025 mostrou que 65% da variabilidade de resposta dos análogos de GLP-1 vem de fatores epigenéticos, não genéticos. Isso significa que o terreno importa mais do que a semente. A boa notícia é que não existe determinismo, existe responsividade. Isso muda tudo, porque coloca o paciente de volta no centro da própria história. Quando falamos de performance e longevidade, precisamos parar de pensar em órgãos isolados. O músculo fala com o fígado, que fala com o intestino, que fala com o cérebro. Cada refeição é uma conversa, cada treino é uma memória, cada noite mal dormida, uma linha escrita no seu jornal. E os análogos de GLP-1 entram nesse diálogo como uma voz externa. Ele pode harmonizar ou silenciar a orquestra. A medicina de performance não é a que prescreve mais, é a que escuta melhor essa conversa. Antes de indicar qualquer intervenção, a gente deveria responder a 3 perguntas. O corpo dessa pessoa precisa? Ele tem estrutura para sustentar? E ele tem consciência para conduzir? Então, a estratégia clínica avançada é avaliar o painel genético metabólico FTO, PIPA-G, os UCPs, COLs, medir a bioimpedância vetorial, aerospirometria, variabilidade autonômica, analisar perfil hormonal completo com T3, testosterona, DHEA e GF1, integrar treino resistido, suporte mitocondrial, nutrição hiperproteica individualizada. É assim que a medicina deixa de ser uma tentativa e vira a tradução do corpo. Não há algo além do biológico. O corpo também guarda crenças. Sua genética é o hardware, o comportamento é o sistema operacional e a cultura o software social que ditam que deve ou não ser rodado. Você pode ter um gene que te protege contra a obesidade, mas viver numa cultura que glorifica a magreza patológica e ainda assim adoecer tentando se encaixar. Por isso eu insisto, o problema não está só nas moléculas, está na mente de quem as usa e na sociedade que as exige. No fim, os análogos de GLP-1 é só um espelho de uma área que tenta resolver desconforto com química e chama isso de autocuidado. O desafio não é voltar a comer, é voltar a sentir. A medicina do futuro não é a que promete juventude eterna, é a que devolve a presença, o estar ali. Se essa conversa te fez pensar diferente sobre o teu corpo, tua fome, suas escolhas, se inscreve aqui no canal. Esse tipo de conteúdo não faz para viralizar, se faz para despertar. Compartilhe com quem precisa ouvir que saúde não é a ausência de dor, nem de desejo. É a coerência entre o que o corpo sente, a mente entende e a vida permite. Sou o Dr. César Aquino e eu acredito numa medicina que não separa a ciência de sentido, que entende o corpo como biologia e biografia. Os análogos de GLP-1 são ferramentas incríveis, mas nenhuma ferramenta substitui a consciência e a constância. O futuro da performance é humano ou não será um futuro.